Renan Calheiros descredibiliza a CPI, Augusto? Olha, é natural que haja numa CPI integrantes, né, indicados por partidos que já chegam com o voto pronto. O exemplo é o vice-presidente, né, o Randolph. O Randolph. Você já sabe quando ele vai votar. E também existem os que são aliados incondicionais do presidente, você já sabe como é que eles vão votar. Agora, a presidência e o cargo de presidente e o cargo de relator, eles devem ser exercidos por pessoas com alguma independência e com um currículo respeitável. Não pode ter prontuário, caso do Renan, e também você não pode se mostrar impermeável a qualquer tipo de argumento. Parece uma sessão do STF. STF, você viu, o Cássio Nunes Marques apresentou argumentos novos. Os juízes bem deram bola, já estavam lá com o voto pronto, eles não estão a fim de ouvir o que o outro tem a dizer, eles já vêm com as ideias acabadas. No caso de uma CPI, isso não pode acontecer, quer dizer, o relator tem de ouvir, examinar provas e tal. Vai o Renan para um posto desses e já chega dizendo, o presidente Bolsonaro fez isso, fez aquilo, então o relatório está pronto. Agora, que autoridade tem um homem que é alvo de quase 20 inquéritos do Supremo? A sorte dele é que é o Supremo que julga senadores. E é réu em pelo menos um processo para julgar alguém. Então o Renan é um prontuário ambulante há muito tempo. Há muito tempo. Ele é um símbolo, né, dessa espécie brasileiríssima aí dos condenados à eterna impunidade. Agora, além disso, ele vai julgar os outros, é uma piada de mau gosto. Uma CPI tem poderes que extrapolam os poderes legislativos. É quando os senadores assumem ali quase que uma função de juízes, em certos momentos, de juízes, porque eles têm, inclusive, o poder de prender, de mandar prender, de mandar trazer para depor, como diz na justiça, sob vara, né, que é obrigar a prestar depoimento, e em tempos normais, em comissões normais, só há possibilidade de convocação de altos funcionários públicos, secretários, ministros, né? Um deputado e um senador, em nenhuma outra comissão pode convocar alguém para prestar depoimento se ele não for um secretário ou um ministro de Estado. E na CPI não, ele pode convocar a qualquer um, se houver a recusa, ele pode inclusive obrigar e pode inclusive prender. Então é um poder muito grande. Diante desta nova situação, entregar um comando de uma CPI a pessoas que já estejam ali com interesse de atacar um governo é perigoso e injusto até. O presidente Jair Bolsonaro, ele tem receio do trabalho dessa CPI. E ele tem toda a razão em ficar receoso. Foi um plenário montado, um palco montado para agredir o governo e para influenciar nas eleições do ano que vem. E esta é a realidade. Uma CPI, sempre, ela caminha no sentido da maioria do plenário. A maioria do plenário é de oposição, né? De 7 votos, eu calculo ali 7 votos, ou no mínimo 6 dos 11 sendo de oposição. Existe uma linha ali dos chamados independentes. Eu acho que o independente hoje, ele é um oposicionista que não tem a coragem de assumir que é oposicionista. O Renan Calheiros é auto-intitulado lá por ele de independente. Não é independente. Todos sabem que ele defende o governo Lula, foi eleito, inclusive, numa onda do Nordeste ali, ainda em apoio do prefeito do governo Lula, da candidatura do filho dele que cresceu, né? Então, assim, não é independente. Então, uma CPI com esses poderes todos, com uma maioria de oposição, pode sim fazer um estrago. Só que é o seguinte, o andamento da CPI será monitorado pelo público, pelo povo, que vai ver o que está acontecendo nesse plenário que ninguém sabe o que vai acontecer. Essa é a realidade da CPI. Sobre os nomes, vou te dizer uma coisa aqui. Cada senador chega no Senado, eu diria que cada senador é uma instituição, num bloco político e por razões, né? Aí a gente vê que uma CPI, ela pode requisitar documentos
e inclusive muitos documentos secretos e investigações secretas. A CPI pode investigar. E aí imagina o Renan Calheiros e o Jader Barbalho tendo acesso a investigações e documentos secretos sobre os filhos que estão nos governos estaduais, né? É por isso que cresce a indignação diante de uma CPI montada exatamente para atacar um governo. Eu não diria que a CPI já busca o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, né? Não é isso. Mas a influência direta em 2022, ou seja, no ano que vem, isso está muito claro. É uma vergonha a criação de uma CPI que devia escrever lá, né? O objetivo da CPI, atacar o governo do presidente Jair Bolsonaro. Fiuza. Essa CPI, Vitor, eu vou te contar, isso aí é uma afronta, isso é um escárnio a todos os que sofrem no Brasil com essa crise sanitária, com essa pandemia. Não tem aí uma pandemia? Pois é, eles resolveram criar uma CPI para fazer política contra o presidente da República. Eu vou te contar, esse país é proibido para menores, entendeu? Bom, temos algumas frentes. Tudo bem, eles vão dizer, não, mas abriu para os governadores também. Companheiros, ninguém aqui é trouxa, quer dizer, mas não é tão trouxa, né? Então, uma CPI nascida do Randolph, que tem o Renan como relator, e aí o senador Lazier já estava dizendo, não, porque o Tasso Gereissati é inimigo do Renan. O Tasso Gereissati vai ficar amigo de infância do Renan, se for para fazer isso que eles fazem a vida inteira, acordam e dormem pensando ser o anti-bolsonarismo. O Tasso Gereissati, né, assim como falamos aqui, Fernando Henrique Dória, né, é um tucano que fecha os olhos covardemente para a agenda de reformas que ele supostamente defendia, agenda liberal, desde o período Temer. O Tasso está nessa aí, fazendo política, pequena política, né? Então não venham com esse papo, porque todos esses aí, todos esses personagens que agora aparecem dizendo que querem depurar porcaria nenhuma. Estão querendo fazer política, estão pensando em 2022 no meio da pandemia. Vergonha. Vocês são uma vergonha. Agora, quando havia investigação real, quando o governador do Rio de Janeiro estava sendo afastado pelo Covidão, esses estavam todos em silêncio. Cadê o Randolph? Cadê o Tasso Gereissati? Cadê o Renan Calheiros? Querendo saber o que aconteceu com o dinheiro dos hospitais de campanha. 7 contratados, construídos 2. Cadê esse dinheiro? Eles não querem saber. Eles não queriam saber se estava faltando dinheiro roubado para defender a saúde das pessoas. Eles estão fazendo política, politicagem. A gente quer saber o seguinte: como é que pode o Wilson Witzel, que foi eleito na esteira do bolsonarismo, aí depois virou antibolsonarista no primeiro dia, se associou aí com as piores figuras e foi afastado do governo por conta de desvio de verbas emergenciais? Isso deveria ser crime hediondo. Eles não estão nem aí. Você não ouviu um pio, nem deles, nem desse meio científico aparelhado. Fiocruz estava juntinha com Wilson Witzel, armando o maior lockdown da história. Então, Vitor Brown, esta CPI não quer apurar porcaria nenhuma de desvio, não quer salvar ninguém, quer fazer política. Aí houve, de fato, esse aumento, né, do escopo de investigação para governadores, para os estados. Eu quero saber o seguinte: vão investigar o atentado aos direitos constitucionais do cidadão, batendo nas pessoas, decretando toque de recolher, sem salvar ninguém com essa política, fingindo que isso é política sanitária? Isso vai ser investigado pela CPI? A CPI vai investigar a incúria desses que trancaram todo mundo em casa e quebraram empresas, geraram desemprego, trouxeram fome, e não tem um laudo mostrando a eficácia disso enquanto o transporte está todo lotado? Essa CPI vai investigar os falsos laudos do presumido Covid, que nós vimos aí diversas famílias desesperadas, afrontadas, desmoralizadas, né, com falsos laudos. A gente quer saber isso tudo.
A gente quer saber, esses que forjaram dados da pandemia para captar mais dinheiro e que de repente a CPI aparece e parece que a situação começa a melhorar, isso aí vai ser investigado também? Eu tenho a resposta, é claro que não. É claro que não, a não ser que essa CPI se transmute numa outra. Mas aí, companheiro, se é para se transmutar na terceira geração de CPI, que essa vai dar jeito, era melhor a Polícia Federal, não era? A Polícia Federal, o Ministério Público, as forças de investigação. Onde estão elas? A Polícia Federal fez uma parte de um trabalho até bem sucedido, né? Falta fazer ainda, e o Ministério Público se acovardou, sumiu, se demitiu, deixou a população apanhar dos tiranetes na rua. Nada disso vai acontecer no âmbito dessa CPI. Ela é exatamente como aquela CPI das fake news. É uma CPI para derrubar governo. Então, é um vexame, é um desrespeito à população que sofre, e eu espero que a população perceba, leia essa realidade toda para se mobilizar e reagir a esses personagens que estão fazendo política rasteira.